Oi, seres humanos! Meu nome é Marta. Hoje nós vamos bater um papo muito legal que vocês vão curtir pra caramba, que é gametogênese masculina, tá? Ou seja, o que significa isso, né? Formação de gametas masculinos. Que para nós mamíferos, essa formação de gametas masculinos é igual para praticamente todos os animais mamíferos existentes na face da Terra. Tem algumas diferenças, tal, mas quando tiver alguma diferença eu vou falar para vocês, tá bom? Então essa gametogênese masculina, ela obviamente que tem um núcleo central aí, que é o que, gente? É uma coordenação de hormônios sobre o que, gente? Sobre os testículos dos animais, tá? Nós sabemos que todo mamífero tem os testículos para o lado de fora do corpo, por um motivo muito simples, né? Por conta do quê? Por conta de temperatura. Nós precisamos manter a temperatura dos testículos um pouquinho mais abaixo da temperatura do corpo para que a gente possa fazer a produção de gametas. A gente não, né? Os meninos, os animais mamíferos do sexo masculino precisam manter uma temperatura mais baixa para a produção dos seus espermatozoides, tá? Só lembrando um pouquinho do nosso aparelho reprodutor masculino. Nosso não, né? Nosso dos meninos, tá? Nós temos o que, gente? Nós temos os testículos no interior de uma bolsa, que é o escroto, tá? Falar bolsa escrotal é uma redundância, porque o escroto quer dizer bolsa. Então você fala bolsa, que abriga o testículo, ou você fala escroto, tá bom? Isso é a forma correta de falar em anatomia. Então o que acontece? Os testículos, que são sempre impares para os mamíferos, tá? Eles estão abrigadinhos no interior de uma bolsa, né? Que seria o escroto, tá? Essa bolsa que vai fazer o quê? Ela vai ficar penduradinha do lado de fora do corpo dos animais, tá? Dentro da bolsa, abrigamos os dois testículos, certo? Esses testículos são formados internamente no corpo do animal, do sexo masculino, e depois acontece o quê, gente? Depois eles vêm e se abrigam, né? Eles se alojam aqui no interior dessa bolsa fora do corpo. Dentro do testículo nós temos, gente, um monte de canais, tá? Que são o quê, gente? São os canais seminíferos, que são os locais de produção destes espermatozoides, tá? Sobre o testículo, nós temos uma estrutura que é chamada de epidídimo, tá? É uma estrutura que vai ficar sobre os dois testículos, né? Cada um tem o seu epidídimo, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o escroto, certo? Nós temos o epidídimo, certo? E nós temos os testículos, tá? Dois, né? Então, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, tá? Aí, o que acontece, gente? A produção de espermatozoides, ela é coordenada por uma série de fatores hormonais, obviamente. Então, nós temos a hipófise coordenando, fazendo a produção dos hormônios que se chamam FSH e LH, que eu já vou falar para vocês rapidinho o que é, e esses hormônios é que coordenam a produção dos espermatozoides aqui dentro, tá? Mas como é que acontece isso, né? Nós temos uma célula, porque todo o início da produção de espermatozoides sempre vai ser a partir de uma célula 2N, que vai sofrer o quê, gente? Meiose. Ou seja, ela vai passar por uma série de meioses e vai originar as células N, as bonitinhas aqui embaixo, que vão se transformar em espermatozoides. Mas tudo isso tem uma ordenação, né? Uma ordenação de fatos que acontecem, tá? Ou de eventos que acontecem. E esses eventos todos vão ocorrer aqui dentro
desses locais que são os epidídimos, ou que são os túbulos seminíferos, tá? Então, o testículo, dentro dele, né, isso que vocês estão vendo aqui, são o quê? Os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos chegando até aqui. Então, se vocês prestarem atenção, a imagem que eu vou mostrar para vocês agora é uma imagem do quê? De um corte do testículo, tá? Como se eu estivesse cortando o testículo transversalmente e fazendo o quê, gente? E fazendo a demonstração de dentro do testículo como que é aqui, ó. Imagina, ó. Tchau, meninos, prestem atenção. Corta o testículo transversalmente, né? E dentro do testículo, vocês vão ver o quê, gente? Vocês vão ver uma série de estruturas como essas que eu tô desenhando agora e que vocês viram na imagem, que são o quê, gente? São os túbulos seminíferos, os locais de produção dos nossos ou dos seus espermatozoides. Tudo bem? Então, seres, olha só que legal esse esquemão que eu fiz aqui para vocês, né? Que legal, eu sou suspeita para falar, porque eu achei legal, né? Eu espero que vocês achem também. Mas isso daqui fica mais fácil para vocês entenderem esse processo todo de controle hormonal da gametogênese masculina, tá? Bom, só para vocês terem noção, toda a história inicia-se no nosso sistema nervoso central, lá na base do nosso cérebro, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem do cérebro e onde tem um destaque é o nosso hipotálamo, né? O hipotálamo ele está nessa base do cérebro onde vocês estão conseguindo visualizar. Bom, esse hipotálamo que vocês estão visualizando, ele é uma região produtora do que nós chamamos de hormônio regulador das gonadotrofinas. Olha esse nome, gente, né? Dá para jogar forca, ninguém vai acertar nunca, né? Gonadotrofina, tá? Gonadotrofinas são o quê, gente? São os hormônios que atuam nas gônadas, ou seja, atuam em testículos e ovários. Então, tanto fêmeas como machos são produtores desse hormônio. O hipotálamo vai produzir os hormônios reguladores das gonadotrofinas, tudo bem? Inclusive para nós, seres humanos. Bom, essas gonadotrofinas, o hormônio regulador das gonadotrofinas vai atuar sobre a hipófise anterior. A hipófise é ali, na mesma imagem que vocês estão vendo, essa bolotinha que está penduradinha aí é a nossa hipófise. A nossa hipófise, ela tem uma região anterior e uma região posterior. A região anterior, que nós chamamos, é a região produtora de hormônios, tá? Então, a hipófise será estimulada pelo hormônio regulador das gonadotrofinas, que foi produzido lá no hipotálamo, e ela será estimulada a produzir 2 hormônios, tá? Que hormônios são esses? Que gonadotrofinas são essas? LH, como que se chama esse LH? Hormônio luteinizante, né? Isso vocês não podem esquecer jamais, tá, gente? Ó, hormônio luteinizante. Tudo bem? Que carinhosamente nós vamos chamar de LH, tá bom? E a hipófise também, a hipófise anterior também produz quem? O FSH. Como é que ele se chama, gente? FSH se chama hormônio folículo estimulante. Gente, obviamente que ele vai estimular alguma célula folicular, claro, né? Com esse nome, tá? E aí, o que vai acontecer, gente? A hipófise anterior produz os 2 hormônios, né? LH e FSH. Estimulados por quem? Pelo hormônio regulador de gonadotrofinas do hipotálamo, que existe um eixo aí, né? Como vocês viram na imagem, né? O hipotálamo e a hipófise estão muito conectados, é o que a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise. Tranquilo? O que vai acontecer então? O que o LH
vai fazer e o que que o FSH vai fazer? Bom, o LH vai agir nas células, umas células que nós chamamos células de Leydig ou de Leydig, como vocês quiserem, tá? Desde que vocês saibam como que é o jeitão, que é essa célula aqui de Leydig, se você quiser bem aportuguesar, pode falar isso. Essas células de Leydig, onde elas estão? Dá uma olhadinha na imagem aí, essa seta está indicando o quê, gente? Está indicando as células de Leydig. Elas estão fora dos túbulos seminíferos, elas estão entre os túbulos seminíferos, tudo bem? E essas células de Leydig vão fazer o quê? Elas vão produzir testosterona, que é aquele hormônio masculino que todo mundo conhece, tá? O que vai acontecer então com esse hormônio? Ele vai atuar no sistema reprodutor masculino para dar características sexuais secundárias, para fazer com que esse sistema reprodutor produza lá, né, o seu pênis, a bolsa ou escroto, tá? Então, bonitinho. Essa testosterona, juntamente com esse hormônio, com FSH, vão fazer o que, gente? Testosterona, que foi produzida na célula de Leydig, mais FSH, vão atuar sobre quem? Vão atuar sobre as células de Sertoli, tá? Essas células de Sertoli são essas, olhem a imagem aí, tá? São essas células que estão dentro dos túbulos seminíferos, como vocês estão vendo, né? Então a setinha tá apontando para as células de Sertoli. Elas serão o quê? Serão a base dentro do túbulo seminífero para que nós possamos ter células da linhagem das espermatogônias, né? Que vão fazer o quê, gente? Que vão se transformar em espermatozoides. Entendido isso? Esse esqueminha aqui, gente, é para vocês não esquecerem jamais. Para vocês saberem como que é esse controle, né? Hipófise, hipotálamo, testículo, de que maneira que essas coisas acontecem, tá? Além de espermatozoides, as células de Sertoli também vão fazer o quê, gente? Vão fazer a produção de inibina. É um hormônio que ele vai atuar lá no hipotálamo. Olha que interessante isso, gente. Se eu tenho um aumento desta inibina muito grande, eu faço o quê? Eu faço aquele feedback que a gente fala, né, de resposta aí para hormônio, e eu faço a inibição, como o próprio nome está falando, né? Eu faço a inibição da produção desse hormônio aqui. Automaticamente eu diminuo a produção de LH, FSH, diminuo a produção de testosterona e de espermatozoides, tá? Aviso aos navegantes aí que isso é muito mega importante. Se esse hormônio testosterona estiver, o ser humano, por exemplo, receber esse hormônio testosterona, que não seja por essa via, se o homem tiver uma grande quantidade desse hormônio testosterona na corrente sanguínea, sem que seja por essa via, vai começar a fazer o quê, gente? Aumentar a taxa de inibina. Automaticamente vai fazer o quê? Diminuir a taxa dos hormônios reguladores de gonadotrofina, de FSH, LH, e diminuir a produção de hormônio dele. Entenderam? Então, gente, não é para tomar um excesso, sei lá, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso tomar um esteroide anabolizante, né? O pessoal fica nesta idade de vocês, aí o pessoal que fica querendo malhar e ficar mais forte, aquela coisa toda, cuidado, tá? Porque se você tiver uma grande quantidade de testosterona para poder aumentar a massa muscular, que isso, óbvio, né? Testosterona também vai atuar sobre órgãos e sobre o nosso organismo, né? E, obviamente, pode aumentar a massa muscular. Mas se você tiver um aporte grande, sem que seja por essa via, você aumenta também a inibina e você deixa de produzir naturalmente o seu hormônio regulador de gonadotrofinas. Com o tempo, o organismo pode entender que você não precisa mais produzir isso e para de produzir. Tudo bem? Entenderam como que é isso daqui? Então, o que vocês não podem esquecer jamais? Esse trajeto, células de Leydig, onde elas estão, onde eu falei para vocês, entre os túbulos seminíferos, tá?
células de Sertoli estão dentro do túbulo seminífero, célula de Leydig, testosterona, testosterona com FSH na célula de Sertoli, e a célula de Sertoli dá suporte para quê, gente? Para que as células da linhagem, né, dos espermatozoides se transformem aí em espermatozoides. Tudo bem? Seres, entenderam então essa questão do controle hormonal? Isso é uma coisa que é muito pedido no vestibular, então vocês têm que prestar muita atenção como que é essa questão do feedback, o que que acontece. Então, gravem aquele quadrinho, né, aquele organograminha lá que eu coloquei para vocês não errem jamais, tá bom? Então, ó, não percam a próxima aula que vai ser gametogênese masculina, mais o que, gente? A formação dos gametas mesmo, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima!